Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Bom, pessoal, hoje e amanhã, nesse final de semana, eu estarei estudando sobre alguns químicos e alguns físicos. Hoje eu estarei estudando com vocês sobre alguns químicos que marcaram a nossa história. E teve alguns também que ajudaram as pessoas que estavam com doença. Aí amanhã eu falo sobre alguns físicos e matemáticos. Bom, eu vou começar aqui falando sobre uma questão sobre a vacinação no século XVIII, porque teve uma pandemia naquela época, então um doutor muito capacitado ajudou os outros médicos para fazer uma vacinação para as pessoas que estavam com doença naquela época. Eu vou ler aqui. Diz assim: milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner nasceu em 1749 e morreu em 1823. Inoculou em um menino de 8 anos um pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contribuiu com uma infecção bacteriana e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, o Dr. Jenner inoculou o mesmo menino o pus variolus humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Considerando o resultado do experimento, qual é a contribuição desse médico para a saúde humana? Então dá para você perceber, queridos amados irmãos, que esse médico Edward Jenner ficou na história, assim, na medicina, porque ele fez um estudo muito aprofundado, que ajudou o menino de 8 anos. Aí, aqui, a seguinte pergunta está falando assim: considerando o resultado do experimento que ele fez, qual é a contribuição do médico Edward, assim, para a nossa humanidade? Edward fez uma contribuição muito incrível para a humanidade. Usou suas experiências como médico para usar uma estratégia para curar a ferida da varíola. Segundo o texto, Edward, para mim, é como um herói do século XVIII. Por não ter muitos estudos, mas ele conseguiu, naquela época, se aprofundar nos seus estudos. Então, o médico Edward Jenner, em 1813, ele foi um dos melhores médicos de estudos daquela época. É inacreditável o que esse médico fez naquele pleno século XVIII. Questão 2 é sobre, eu vou ler aqui para vocês, é sobre uma adaptação de sintomas gerados por doença. Para aumentar a humildade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro lança todos os anos a campanha de vacinação contra a gripe e oferece vacinas para os grupos mais suscetíveis. Os sintomas mais sérios da gripe A, causado pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes, adultos, isso significa. O motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina, agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade, deixando o organismo protegido contra essas doenças. Explica o processo de imunização. Então vamos lá, eu respondi a seguinte representação. Eu expliquei sobre o processo de imunização do nosso organismo, para ter um bom funcionamento dos nossos órgãos genitais. A imunização
o que é a imunização? É um conjunto de métodos terapêuticos destinados a conferir ao organismo um estado de resistência, ou seja, de humildade contra determinadas enfermidades infecciosas, possibilitando ao corpo de se defender contra doenças causadoras por determinadas bactérias ou vírus. Pode ocorrer naturalmente quando as pessoas são expostas. Então, essa é a representação sobre a imunização. Questão 3. Para essa atividade é necessário ter em mãos o seu cartão de vacinação e fazer uma pesquisa para verificar se suas vacinas estão em dia. É importante observar e caso esteja faltando, e pesquise se ainda pode receber a vacina. Em seguida, proponha que os estudantes descubram os nomes das vacinas já tomadas até a idade atual e as doenças prevenidas. Bom, aqui a professora deu essa questão referente à importância da vacinação para a gente. Então, eu tenho um cartão de vacinação, eu fiz essa atividade, foi bem legal, né? Eu tomei a primeira vacinação com os meus 2 meses de vida. Ó, as minhas vacinas estão completamente, né? Eu já tomei quase tudo. Aqui, o nome da vacina que eu já tomei durante minha vida toda, a BCG, contra a tuberculose, anti-hepatite B, anti-poliomielite, tetravalente, contra diftéria, tetano, coqueluche e Omeprazole, e influenzae B, mengo C. Faz tempo que eu não vejo essa vacinação contra o mengo. HPV, tuplancinol contra o sarampo, rubéola e cachumba, influenza dupla, tríplice bacteriana e febre amarela. Então, essas são as mais importantes vacinas que eu já tomei na minha vida, porque, meus irmãos, isso é muito importante a gente tomar vacina, né? Ter a vacinação corretamente. Já nesse ano, em 2021, eu vou tomar uma vacina, né? Daqui uns 2 meses, porque tem vacina que a gente toma em 10 em 10 anos, né? Em 20 anos, até 30 anos, em 30 anos a gente toma, porque faz muitos efeitos, né? Assim, no nosso dia a dia, faz muito efeito assim no nosso organismo, para prevenir as doenças, né? Tipo assim, também contra a AIDS também, eu nunca tomei contra a AIDS, eu vou tomar contra a rubéola, contra a variola. Então, essas vacinações são muito importantes para a gente tomar todos os anos, né? Que ela previne doenças. Por que essa atividade é muito importante? Porque essa atividade nos ajuda a identificar as possíveis causas das dificuldades específicas na assimilação do conhecimento, tanto relacionadas ao desenvolvimento pessoal, quanto a identificar quais conteúdos apresentam necessidades de aprendizagem. Para tanto, vamos revisar um pouquinho de cada assunto que será abordado e responder algumas questões. Então, vamos lá. Então, sobre a vacinação, isso é muito importante, isso é muito sério de a gente ficar alerta nisso. Agora a gente vai estudar, eu vou fazer uma representação sobre as mudanças dos estados físicos da matéria. Bom, os estados físicos têm 3 tipos de estados físicos, são o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Então vamos, o que significa, Lucas? O que é estado líquido? O que representa sobre o estado líquido? O estado líquido encontra em maior parte no planeta por meio de rios, lagos e oceanos. O estado líquido não possui forma própria. Então essa é a representação sobre o estado líquido. O que é estado sólido? No estado sólido, a água possui forma como por exemplo, os cubos de gelos. Então ele é sólido. Isso acontece pois as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura, então ela fica tipo um gelo.
Então, o que significa isso no estado sólido? Porque as águas encontram-se muito próximas devido à temperatura muito baixa, em menos graus. Então, ela fica bem juntinha e forma um gelo. Então, por isso a gente representa isso como estado sólido. O que representa sobre o estado gasoso? O estado gasoso, as partículas de água, que é as partículas, a fórmula química da água, que é o H2O, encontram-se afastadas uma das outras e por isso não possuem forma definida. Então o estado gasoso é muito diferente, porque encontram-se afastadas uma das outras e por isso não possuem uma forma definida. Então vamos lá fazer uma representação. Aqui tem uma tabela no meu caderno, referente ao estado líquido, gasoso e sólido. Aqui tem uma representação no copo, no estado líquido, que é sobre as águas que são líquidas, né? Tem uma representação aqui. Quando ela é gasosa, o que representa? Ela fica vaporizada, porque as águas, as moléculas da água não ficam muito juntas, elas ficam um pouco longe da outra, as moléculas da água. Isso é muito referente. Então, as fórmulas químicas da água, que é a H2O, elas ficam um pouco afastadas uma das outras. Aí, quando ela vai, então, ela está em gasoso. Vamos lá. Ela está em gasosilidade, está em gasoso. Ela vai se evaporando. Então, quando ela se evaporando, ela vai ficando um pouco mais junto ou vai ficando afastada as suas fórmulas. Então, com isso, ela fica em sublimação. Ela fica subindo, ela fica, afastadas uma das outras, as fórmulas, as matérias da água. Aí com isso ela se forma uma sublimação. O que significa sublimação? Por exemplo, tem um quadrado. Eu vou pegar aqui os meus 2 dedos e juntar com os outros dedos. Então ela vai fazer uma sublimação, ela vai se ajuntar. Aí ela fica mais perto uma da outra. Porque no estado gasoso, ela fica afastada. Quando é o estado, ela passa para o estado sólido, ela fica bem juntinha, formando, significa um ciclo. Aí quando ela vai para o estado líquido, ela vai se evaporando. Aí quando ela vai em outra forma para o estado gasoso, ela vai de condensação ou chamado de liquefação. Com isso, ela se espalha e formam as matérias da água. Entendeu? Então, ela passa em diferentes formas, de gasoso, líquido e sólido, ou de gasoso, sólido e líquido. Quando ela está em líquido, ela passa em fusão. Quando ela está em sólido, ela passa em solidificação. E quando ela passa para o gasoso, ela fica em sublimação. Porque em gasoso, elas ficam se afastadas. Quando ela passa para a condensação, para o gasoso, para o líquido, chamado de condensação, ela vai se espalhando, mas ela forma a matéria da água. Quando ela passa de sólido, de líquido para sólido, ela fica em fusão. Quando ela fica em sólido, que significa solidificação, ela passa em liquefação, então ela fica em solidificação. Beleza? Entenderam sobre essa referência, sobre as mudanças da matéria? Vamos lá. Agora é com você. Responda as questões abaixo. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, é empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus. Soube-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, determinando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de que, então ela tem A, fusão, B, sublimação, C, solidificação, liquefação ou ebulição. Eu vou ler de novo. O naftaleno, comercialmente conhecido como
naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funge em temperaturas superiores a 80 graus. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente tem suas massas constantemente diminuídas. Ela vai se diminuindo, determinando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de quê? Fusão, sublimação, solidificação, liquefação ou ebulição. São chamadas de sublimação. O que significa, então? O que significa sublimação? Que ela passa pelo estado gasoso para o estado sólido. Gasoso para o sólido. Então, isso significa sublimação, que ela faz as bolinhas, que significa naftaleno, e depende das temperaturas superiores que ela vai ficar. Aqui a outra questão. Prestem bem atenção sobre essa referência. O período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas. Óbvio que sim. Por isso também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, por exemplo, esse período é bem notário. Olha, a gente estamos em nossa região, centro-oeste. Esse período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar. Em alguns casos ocorre até mesmo sangramento das narinas, apresentando aqui uma solução caseira para amenizar o problema. Então aqui, espalhe pelos cômodos da casa recipientes abertos contendo água. Mas o que acontece com essa água? E por que o método se torna eficaz nesse caso? Como ela fica eficaz nesse caso? A água que estava no estado gasoso passará para a vaporização, deixando o ambiente úmido. B. A água que estava no estado sólido passará para o vapor, deixando o ambiente úmido. C. A água estava no estado líquido, passará para o vapor, deixando o ambiente úmido. Ou D. A água que estava no estado líquido passará para o estado sólido, deixando o ambiente úmido. Ou E. Não acontecerá nenhuma mudança de estado físico. Então, aqui no estado centro-oeste, na nossa região, ou no estado do Nordeste, acontece muita seca, mais no estado do Nordeste. Então, através dessa referência do estado sólido, líquido e gasoso, qual é essa referência determinada para caracterizar essa pergunta? Qual que vai ser? É a D. Por quê? Presta bem atenção dessa referência. A água, por exemplo, aqui está na minha mão a água. A água que estava no estado líquido, a água está em estado líquido, está nos rios, lagos, né? Passará para o estado sólido, deixando o ambiente úmido. Isso dá certo? Sim. Por quê? Porque o estado líquido, ele é líquido. A água fica líquida, normalzinha, para beber, para ir para o rio para pescar, para tomar banho. Quando ela passa para a solidificação, que é o estado sólido, ela fica juntas. Com isso a temperatura, igual eu falei para vocês, ela fica a temperatura menos graus. Então ela fica bem juntinha, formando um gelo. Com isso, ela vai deixar o ambiente úmido da casa. Então por isso muitas pessoas têm problema de respiração nas narinas, tem muitos problemas, assim, a pessoa até desmaia, tanto calor, né? A pessoa fica com problemas nos pulmões, problemas assim, de beber água, outras coisas também. Então isso que a gente tem que fazer, a gente tem que, no estado líquido, passar para a solidificação, para o ambiente nosso, para ficar úmido. Então, por exemplo, um exemplo aqui, quando a gente vai limpar a casa, eu limpo a minha casa todo final de semana. Quando vai colocar água no nosso terreno, assim, na garagem, a gente vai colocar na água para limpar tudo, depois fica bem úmido. Então, por isso, é muito bom sentir aquele prazer, assim, de um ambiente úmido, né? Isso é muito bom. Então, por isso as pessoas têm muito problema.
de problema de respiração, porque não cuida do seu ambiente, ou simplesmente o ambiente, o estado que ela vive é muito quente, é muito desapropriado, isso significa, ok? Então, essa é a referência sobre o estado gasoso, líquido e sólido. Agora a gente vai estudar sobre as leis de alguns dos maiores químicos do mundo que já teve. E tem outros químicos do século XX, até no XXI tem muitos também. Bom, a gente vai falar sobre a lei de Lavoisier. Lavoisier foi um cara muito extraordinário na lei da química. Então vamos lá ler sobre a sua referência bem significativa, muito legal, sobre a lei de Lavoisier. A gente vai estudar sobre a lei das proporções e conservação da massa de Lavoisier. Então, a lei de Proust, Lavoisier-Proust, vou chamar de Proust. A lei de Proust, mais conhecida como a lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas, foi proposta pelo químico francês Joseph-Louis Proust em 1799. Proust analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção ou composição em massa de cada um dos elementos que formam determinada substância era constante, independentemente do seu processo de obtenção. Com os resultados desse experimento, Proust enunciou a seguinte lei Ponderal, a lei Ponderal, que recebeu o nome da lei das proporções constantes. Toda substância possui uma proporção. Então, eu vou ler de novo essa frase aqui, que é de Proust. Ele disse assim, em 1775, toda substância possui uma proporção em massa constante, em sua composição. Então, o que isso significa, Lucas? Que toda substância possui uma proporção. Por exemplo, eu vou pegar um copo de água. Eu vou colocar a minha substância que eu vou beber. Então, toda substância tem uma proporção correta de colocar. Em massa também, isso é muito referente, constante em sua composição. Agora, vamos lá. Outra referência também, a lei de Lavoisier, também conhecida como a lei da conservação das massas, foi proposta por Antoine Lavoisier por volta de 1775, afirma o seguinte: na natureza, essa aqui é outra frase, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Caraca, uma frase extraordinária que ele fez. Vou ler de novo. Na natureza, imagina aí. Na natureza, nada se cria, nada é formado pelo ser humano, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, essa frase significa muito, porque daqui aproximadamente 500 anos, a gente possa criar, assim, outras formas de plantas, outras formas, assim, de até ressuscitar animais extintos, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Essa frase é de quem? De Lavoisier. Questão 3 sobre essa referência. 100 gramas de calcário é colocado sobre o aquecimento. 100 gramas de calcário é colocado sobre o aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? De Lavoisier, que é mais ou menos o pai da química. Lavoisier. Tem outros químicos também que eu vou falar para vocês. Para mim terminar aqui, alguns dos maiores químicos. Um dos maiores químicos que já teve, principalmente Lavoisier, ou Lavoisier, eu chamo ele de Lavoisier,
tem gente que chama ele de Lavoisier. Dalton, Richter, Guy Lussac e Proust. Proust, tá em inglês. Eu gosto muito de estudar inglês. Proust. Então, um dos maiores químicos que já teve na atualidade do século XVII, do século XVIII e do século XIX, e alguns que estão por vir do século XXI. Tem do século XX também. Beleza, pessoal? Bom, então aqui essa frase. Na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma, cara. Essa é a frase de Lavoisier que ele deixou. Você pode pesquisar também sobre a vida de Lavoisier. Você pode pesquisar sobre o que ele fez, uma representação, né? Aqui uma representação muito boa que ele fez, né? Muitas coisas, muitos estudos físicos que esses químicos fez, muitos físicos também, né? Amanhã eu vou estudar sobre vários químicos como Aristóteles. Eu gosto desse cara, mano. Os estudos dele é extraordinário, muito definido, porque ele viveu antes de Cristo. Amanhã eu converso com vocês sobre ele. Ele viveu no ano de 384 antes de Cristo. 384 anos antes de Cristo. O cara é extraordinário, um dos maiores físicos que o mundo já teve. Então, foi isso que a gente estudou hoje, pessoal. Todo final de semana eu estudarei com vocês alguns estudos que eu estou estudando no ensino médio. Né? Aqui, a gente estudamos sobre o médico Edward Jenner, que representou muito sobre os estudos da vacinação da variola, que ele ajudou um menino de 8 anos, sobre algumas representações sobre a vacinação, as mudanças de estados físicos da matéria, os estados líquido, sólido e gasoso, tem a representação dessa referência dessa matéria. Você pode pesquisar também na internet e ver alguns estudos também no YouTube. E tem também sobre algumas perguntas aqui da VUNEST, tem do Enem 2017, é muito referente sobre isso. E tem sobre a lei de Lavoisier, né? A lei da substância constante, da conservação da massa que ele fez. Tem a lei de Proust, que eu falei com vocês também, né? Que o químico francês também. Eu não falei do químico para vocês, Joseph-Louis Proust. Ele é Proust, eu falei para vocês. Porque o nome dele é muito completo, muito grande. Joseph-Louis Proust, em 1799. Proust analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção ou a composição em massa de cada um dos elementos que formam determinada substância era constante. Muito legal sobre Proust, sobre Lavoisier. Você pode pesquisar também, meus irmãos, sobre Dalton, Richter, Guy Lussac e Proust, e algumas afirmações sobre ele. Beleza, pessoal? Então foi essa representação que eu estudei com vocês hoje sobre alguns dos maiores químicos que o mundo já teve na atualidade. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação, sim, para que eu possa estar melhorando cada vez mais. Amém? Para honra e glória do nome santo de Deus. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou comentar com vocês aí sobre algumas referências dessa representação que eu disse para vocês sobre um dos maiores químicos que o mundo já teve. Amém? E outros estudos também que eu vou fazer com vocês